Vamos ler a Bíblia. Eu prefiro que você use a sua Bíblia, né? Para você poder, de repente, marcar aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Marcos 10, de 46 a 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Eu queria fazer uma reflexão. Aleluia. Tem que estar filmada essa, hein? Aleluia. Oh Deus, dá um pedacinho de fita para mim, qualquer fita adesiva lá, qualquer coisa que grude aqui. Quero fazer uma reflexão com você sobre esse tema. Como você deve encarar a sua vida? Uma das coisas que eu particularmente entendo é que poucas pessoas sabem como lidar com a vida. Sabem lidar às vezes com a vida dos outros, mas não com a própria. Como lidar com a sua própria vida? Estou rindo aqui até agora desse negócio voar. Primeira coisa que eu quero refletir com você é: há coisas que somente Deus faz. Só Deus. Não adianta nós queremos fazer. Há coisas que somente Deus conhece e que eu e você nunca vamos conhecer. Há coisas que só Deus entende. E porque só Ele entende, só Ele pode explicar. Às vezes nós queremos fazer o que não nos cabe, ou queremos conhecer aquilo que não nos pertence, e entender e explicar coisas que eu e você nunca poderemos fazer isso. Aquele cego, por que ele era cego? Qual a razão pela qual ele ficou cego? Será que eu e você conseguimos fazer algo, conhecer, entender tão bem isso, ou explicar por que ele nasceu cego? Ou ficou cego? É importante que nós entendamos quais são as nossas limitações. Entendendo quais são as minhas limitações, eu preciso também entender quais são as minhas responsabilidades e quais não são as minhas responsabilidades. Veja só, eu preciso entender que Deus faz, conhece e explica coisas. E baseado nisso, eu vou entender e saber que eu sou limitado. Que eu sou limitado. E que eu passo a entender quais são as minhas responsabilidades e quais não são. Quando a palavra de Deus diz quem eu sou, o que eu devo fazer, tudo a meu respeito, eu entendo quais são as minhas limitações, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Então eu passo a entender quais são as minhas limitações, responsabilidades e responsabilidades que eu não posso assumir, que eu não posso ter. Por quê? Porque eu vou entender claramente o que eu posso e o que eu não posso fazer.
Não adianta eu querer explicar algo, fazer algo que Deus não determinou, que Deus não colocou em minha vida para que eu esteja ali realizando aquilo. Deus, Ele é o Senhor. E como Senhor, eu preciso me submeter a isso, a esse senhorio, entendendo a limitação, entendendo a responsabilidade, entendendo quem nós somos. Pense comigo. Se alguém lhe faz uma pergunta e você não tem uma resposta, o que é que você faz? Inventa uma? Então, não tente falar sobre coisas que você não entende. Não tente falar sobre coisas que você não pode explicar. Se alguém me perguntasse, por que essa pessoa está cega, não adianta eu querer explicar. Não adianta eu querer inventar uma resposta para isso. Não adianta eu querer trazer responsabilidades quando eu não sei explicar. Você está entendendo? Muitas vezes você acaba se responsabilizando por algo que você não fez, ou deixa de se responsabilizar por algo que deveria ter feito. Por isso é importante nós entendermos que tem coisas em nossas vidas que são limitadas, completamente limitadas, e tem outras que são completamente ilimitadas, como por exemplo a sua fé. Aquele homem, ele entende algo, ele não pode fazer nada, ele não pode mudar a sua circunstância, mas ele conhece quem pode. E quem é que pode mudar essa história? Jesus, filho de Davi. Então ele começa a clamar. Por que ele começa a clamar? Porque ele entende a sua limitação. E aí, talvez sem entender ou entendendo, ele compreendeu a sua responsabilidade. Qual era a sua responsabilidade? Era buscar esse Jesus. Era clamar por ele para que os seus olhos se voltassem a ele. E ao olhá-lo, pudesse então estabelecer sobre ele algo muito tremendo, que foi a sua cura. Porque tem coisas, como a cura, que eu e você não podemos controlar. Há coisas que são fora do meu e do seu controle. Eu não consigo controlar, eu não consigo explicar, eu não consigo muitas vezes entender, eu não consigo muitas vezes parar aquilo. Por quê? Porque não está no meu controle. Eu sou limitado. Eu não consigo parar aquele processo. Por quê? Porque eu tenho as minhas limitações, você tem as suas limitações. Quem poderia mudar a história daquele cego? Quem poderia mudar a vida daquela pessoa? Quem pode mudar a sua vida? Então, há coisas que eu e você precisamos assumir a responsabilidade. Eu não posso deixar de lado. Eu falei na semana passada, eu disse assim, amado, pense uma coisa muito importante. Você não pode culpar outras pessoas pelo que acontece na sua vida. Nós não podemos culpar outras pessoas por aquilo que está acontecendo, nem de bom, nem de ruim. Porque Deus colocou em mim e você a responsabilidade. Deus capacitou-nos para fazermos o melhor. Deus capacitou-nos com inteligência, com discernimento, com sabedoria. Para quê? Para que pudéssemos lidar com a vida, tratar com a vida, fazer da vida algo tremendo e maravilhoso. Isso cabe a você, quando você entende que é necessário assumir a responsabilidade. Quer ir adiante, quer fazer o melhor, Deus já te deu as condições para que isso aconteça. Deus já o capacitou a isso. Então aquele homem sabia da sua limitação.
Ele usou o seu sentido, ele ouviu que Jesus vinha passando. E ele, então, se põe numa condição de gritar tão alto, que vai chamar a atenção do Senhor. Ele entende que ele não pode fazer muita coisa, ele não pode explicar, ele não pode controlar a sua cegueira, ele não pode parar a sua cegueira, mas ele entende o que é que ele pode fazer, e o que é que ele pode fazer. Então ele começa a gritar: Jesus, Jesus, Jesus. E aí, é claro, o Senhor para atender. Agora, preste atenção nessa frase. Espere pelo melhor. Espere pelo melhor. Deseje o melhor. Que o seu coração fique na expectativa do melhor. Mas esteja também preparado para o pior. Porque às vezes nós só ficamos com a expectativa do melhor e não nos preparamos para o pior. Eu não quero que você deseje o pior, não é isso não. Mas eu espero que você esteja preparado, porque as coisas não são como nós desejamos. As coisas não são como nós queremos. Mas quando aquilo que eu tenho expectativa que não vai acontecer, mas que porventura aconteça, eu preciso estar preparado para isso. Não é verdade? Por exemplo, você quer que alguém morra? Alguém que você ama morra? Não. Mas você está preparado para a morte de alguém? Não sei se você sabe, né? Se Jesus não voltar bem rapidão, todos nós, eu e você, passaremos pela morte. Mas você está preparado para isso? Tudo bem. Espere pelo melhor. Espere para que essa pessoa viva eternamente. Mas esteja preparado também para que aquela circunstância possa acontecer. E quando ela acontecer, você esteja preparado para isso. Você está me entendendo? Diga amém. Isso é importante, querido. É importante porque aquele homem queria muito ser curado. E ele poderia não ser curado. Então a expectativa dele era pelo melhor. Mas é importante que estejamos preparados para que aquilo que não é tão bom também possa acontecer. Amém? Olha só. Faça tudo o que você puder fazer e deixe o resto com Deus. O que é que cabe a você? Aquilo que cabe a você, aquilo que é tua responsabilidade, faça. E o que não é tua responsabilidade, deixe Deus fazer. Um dia eu vi um pastor pregando, já falei isso aqui na igreja muitas vezes. As mulheres, principalmente as mulheres, né? Elas pensam que são o Espírito Santo. Você não é. Você não é Espírito Santo, você não é Deus. Nós não somos deuses. Nós somos apenas filhos de Deus. Então, aquilo que cabe a você fazer, faça. Faça. Porque você entende a sua limitação, você entende a sua responsabilidade, você sabe o que pode e o que não pode fazer. Então, aquilo que você sabe que tem que ser feito, faça. Mas aquilo que você não pode fazer, não faça. Você pode mudar você mesmo? Sim ou não? Pode mudar você mesmo? Sim ou não? Pode mudar você mesmo, sim ou não? Você não pode mudar a sua altura, né? Você não pode mudar a cor dos seus olhos, né? Isso aí não dá. Senão meus olhos já seriam azuis. Você não pode mudar isso. Mas o resto, lembre-se, há coisas que você pode fazer. Você pode fazer. Mas há um limite para isso. E aquilo que você não puder fazer, deixe Deus fazer.
Deixe Deus cuidar. Então faça o que você puder fazer. Mas aquilo que você não pode, coloque nas mãos do Senhor. O que é que o cego podia fazer? Ele podia mudar a sua cegueira? Não. Mas o que é que ele podia fazer? Clamar por quem podia fazer aquilo. Buscar a quem podia fazer aquilo. O que é que ele fez? Então ele se coloca de pé e começa a gritar: ei, Jesus, filho de Davi. Se ele pode fazer isso, então ele começou a fazer isso. E ele deixou o resto com quem? Jesus pergunta, né? O que você quer que eu lhe faça? Talvez aqui seja um pouquinho do bom humor de Jesus, né? Vem um cego para ele e pergunta: o que você quer que eu te faça? Claro, eu quero ver. Claro que eu quero ver, Jesus. Sabe o que isso diz para mim? Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Diga assim: todo problema é temporário. Amém? Amém, querido? Todo problema é temporário. Até um câncer é temporário. Quando ele acaba? Quando a pessoa morrer e for para o céu. Até isso é temporário. Existem coisas eternas e coisas temporárias. As coisas eternas somente nos céus. Aqui, tudo é temporário. Absolutamente todas as coisas são temporárias. Diga para mim, qual o problema que você vivenciou que não é temporário? Tudo passa. Todas as coisas passam. Tudo é temporário. Covid é temporário. Vai passar? Vai. Então, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos que tudo é temporário, a maneira como vamos lidar com os problemas, elas serão diferentes. Lidaremos com problemas temporários. Então, não há soluções permanentes para problemas temporários. Exatamente porque eles são temporários. Então não queira inventar uma resposta para algo que não existe. Não tente falar sobre coisas que você não entende. Não tente explicar, controlar ou parar coisas que não estão na sua alçada. Até porque são temporários, são problemas temporários. Mas quando você compreende que o problema é temporário, a solução também é temporária. O que você usou para resolver um problema, possivelmente você não usa para resolver o segundo problema. Porque cada problema exige de você um momento diferente, uma decisão diferente. Você está me entendendo? Aquele cego, ele tinha um problema temporário. Como eu já disse, se ele morresse ali, aquele problema já tinha sido temporário. E quando ele fosse para o céu, estou imaginando que ele vai para o céu. No céu não haveria cegueira. Então, por isso, esse problema é temporário. No céu vai ser diferente. Amém? Quando nós temos um problema, o problema que aquele cego tinha, a sua decisão, ou a decisão daquele homem, não poderia ser tomada pela pressão, mas por causa do propósito. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Isso é muito importante. Todos os dias da sua vida, você tem dezenas de decisões a serem tomadas. São muitas coisas que você decidirá em um único dia. Mas eu lhe pergunto, a maneira como você decide está baseada nas pressões que você recebe ou por causa do propósito que você tem em sua vida?
Quero que você pense sobre isso. Aquele homem, ao se colocar de pé, tinha um propósito. Ele queria ver. Quando você decide algo em sua vida, eu gostaria que você aprendesse a decidir na sua vida por causa de propósito, não por causa de pressão. Porque quando nós decidimos por propósitos, nossas vidas são completamente diferentes. Nossas vidas são transformadas por causa de propósitos. Você tem o propósito de emagrecer, você vai se tornar magro. Agora tem alguém na sua orelha dizendo: você tem que emagrecer, você tem que emagrecer, você tem que emagrecer. Isso não vai acontecer. Não adianta você ter alguém empurrando você para orar. Não adianta ter alguém empurrando você para jejuar. Não adianta ter alguém empurrando você para meditar. A sua decisão de fazer essas coisas estão baseadas em propósitos, não em pressões. Se você quer se santificar, é porque é um propósito da sua vida se tornar santo. Não porque tem alguém dizendo que você tem que fazer isso. Porque enquanto tiver alguém dizendo que o que você tem que fazer, você nunca vai gerar propósito em sua vida. Ou seja, você vai fazer sem saber por que está fazendo. Mas quando você faz, entendendo por que você está fazendo, você gera propósito na sua vida. Você está me entendendo? E infelizmente, nós somos empurrados, nós somos atropelados pelas pressões. E na maioria das vezes decidimos por pressões e não por propósitos. O propósito daquele homem era ver. Então ele se põe de pé e começa a gritar: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque todas as coisas mudam. E eu e você precisamos estar preparados para todo tipo de mudança. Você está preparado para as mudanças na sua vida? Hã? Você está preparado ou não? As mudanças são inevitáveis. Elas acontecem. Você não tem como controlar. Lembre-se, há coisas que você não pode controlar. Há coisas que você não pode parar. As mudanças, elas acontecem, elas são inevitáveis em nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Chegue lá no seu guarda-roupa, João. Tenta pegar uma calça de 15 ou 20 anos atrás e tente fazer aquele negócio subir. Não vou nem falar de tu, irmão. Vou te poupar hoje, tá? Vou poupar a sua vida. Pega o paletó de quando você casou, filho. Tente vestir, vê se abotoa na frente. Sabe o que vai acontecer? As mudanças são inevitáveis. Você não vai controlar isso. Você não vai parar isso. Agora, quando você aprende a lidar com isso, você aprende a dar a isso, né, decisões por causa de propósitos, você lida melhor com as mudanças. Você trabalha melhor com as mudanças. Você compreende mais sobre a vida. Por quê? Porque você sabe que isso pode acontecer e é inevitável. Irmãos, vamos falar uma coisa bem séria aqui. Você pode parar a morte? Jesus não voltar. Considere que Jesus não voltou. E não vai voltar nos próximos anos. Você tem como lidar? Você consegue lidar com isso?
Você consegue lidar com a morte? Porque ela é inevitável, é uma mudança na sua vida. Alguém está ali, depois alguém não vai estar mais. Como é que você vai lidar com isso? Lembre-se, eu falei, você está preparado para isso? Nós precisamos estar preparados para todas as mudanças que são inevitáveis em nossas vidas. Então, hoje você existe. Amanhã você pode não existir mais, e aí? E se você não existir mais amanhã? Ou se aquela pessoa que você ama não existir mais a partir de amanhã? Você está preparado? Nós temos que estar preparados. São as nossas limitações. É a condição, ainda que eu não possa explicar, ainda que eu não tenha palavras para dizer sobre isso, porque só Deus faz, só Deus conhece, só Deus entende, só Deus explica. Agora, qual a minha responsabilidade? É estar preparado para a mudança. E como eu estou preparado para a mudança? Entendendo Deus. Entendendo a minha vida diante de Deus. Sabe por quê? Semana retrasada fizemos uma live falando sobre maturidade. E maturidade, ela é determinada pela maneira como você responde ao problema temporário. De novo, maturidade é a maneira como você responde a um problema que é temporário. Porque nada, a não ser Jesus, vai durar para sempre. A não ser Deus, nada vai durar para sempre. Nenhum problema, eu repito para você, nenhum problema vai durar para sempre. Então, os nossos problemas, eles são temporários. Imaturidade é a maneira como você responde. Maturidade é a maneira, a solução que você dá para algo que é temporário. Ou seja, se você vai fazer coisas sob pressão, ela pode ser externa ou interna, pressão interna ou pressão externa, né? Se você vai decidir por isso, eu vou dizer para você, e me perdoe, você é muito imaturo. Eu acho que está no seu papelzinho aí, depois daquele texto de Marcos 10, está Lucas 5, é isso? Tinha peixe? Não tinha peixe, né? Mas o que é que Pedro falou para Jesus? O que ele falou? Mas, Senhor, diante da sua palavra, não é isso que está escrito aí? É ou não é? Então, repita comigo assim: eu nunca posso me render a uma circunstância, mas eu devo viver pelo que está escrito. De novo, eu nunca posso me render a uma circunstância, mas eu preciso aprender a viver por aquilo que está escrito. E o que é que estava escrito? Claro, não estava escrito, mas Pedro diz: Senhor, debaixo da sua palavra, eu não explico, eu não entendo, eu não conheço, eu não posso fazer, mas há uma palavra liberada, e por essa palavra que foi liberada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lançar as redes, por causa de uma palavra do Senhor. Como eu já disse, eu não faço, eu não conheço, eu não entendo, eu não explico, eu só sei que não tem peixe, mas eu não me rendo a essa circunstância. Eu não vou dobrar o meu coração, eu não vou colocar os meus sentimentos, eu não vou aceitar a pressão de ter visto as redes vazias. Mas há uma palavra do Senhor, e debaixo dessa palavra é o que eu vou fazer.
Então, nunca faça na sua vida o que Deus não mandou você fazer. Não ouse. Mas nunca deixe de fazer exatamente como Ele ordenou você fazer. De novo, nunca ouse fazer o que Ele não mandou você fazer. Mas ouse, acredite, coloque na sua vida o fazer o que está escrito, porque aí sim, você estará superando, você estará vencendo, e não estará se rendendo a uma circunstância. Aquele homem, ele falou assim: eu não estava lá. Eu vou fazer aqui, claro, sem sombra de dúvida, um pensamento sobre isso. Eu não estava lá. Mas aquele homem deve ter dito para si: rapaz, eu estou cego, mas isso é temporário. E está passando aqui diante de mim aquele que soluciona problemas. Eu não vou me render a uma circunstância. Eu não vou ficar ou viver debaixo da pressão dessa cegueira. Mas eu tenho aqui um caos. Mas esse caos é temporário em minha vida. Eu vou começar a gritar. Eu vou fazer algo que eu não posso explicar, que eu não posso controlar. Mas eu vou fazer algo que eu nem mesmo entendo. Eu não tenho respostas para isso. Mas eu vou clamar pelo nome, que é o único nome que realmente pode fazer algo pela minha vida. Eu vou fazer o que eu posso fazer. E o que eu não puder fazer, eu vou deixar com Deus. O que é que eu posso fazer? Eu posso clamar por Ele. Posso chamá-lo. Eu posso gritar pelo seu nome. Eu posso buscar pelo seu nome. Essa parte que eu posso fazer. E o resto, que é um resto meio grande, que não é bem o resto, o curar, o fazer ver. Um dia eu ouvi um pastor, não sei a veracidade disso, mas serve como curiosidade. Diz que o maior milagre não foi ver aquele cego, não foi o fato daquele cego poder enxergar. Alguns dizem que por causa da circunstância, o globo ocular, essa bolinha dos olhos, haviam sido arrancadas dele. Irmão, para Jesus, o que é impossível para Ele? Se os olhos apareceram de volta, ou se foi somente aquele globo ocular voltar a enxergar, cara, não me interessa. Interessa saber que aquele problema era temporário. E a maneira como Bartimeu respondeu a isso, não foi por causa da pressão, da cegueira, mas foi por causa do propósito que ele pôs em seu coração de enxergar. E ele então se põe numa condição de clamar tão intensamente, que Jesus ouve o seu clamor e responde aquele problema. Ele poderia passar o resto da sua vida lamentando a sua cegueira. Você pode passar o resto da sua vida lamentando a sua estatura, o timbre da sua voz, as condições sociais nas quais você está inserido, a família que você nasceu, as suas limitações. Você pode passar o resto da sua vida reclamando da sua história. Ou você pode se posicionar, ou você pode com maturidade começar a responder ao seu problema, não se rendendo à circunstância, mas dizendo: ei, problema, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conheço alguém que é a solução do meu problema. Eu sei como mudar a história. Eu sei como transformar a história.
Eu não posso controlar, não posso parar, eu não posso mudar. Mas eu conheço quem pode. Pedro conhecia a mesma coisa que você e eu conhecemos. A Cristo Senhor. Bartimeu conhecia a mesma coisa que eu e você conhecemos. O Senhor. E Jesus muda a sua história. Queria que você dissesse bem calmamente para você mesmo. Para você ouvir dentro do seu coração. Dizendo assim: Jesus, eu reconheço que o Senhor muda a minha história. Querido, nessa manhã, eu gostaria que você estivesse preparado para todas as mudanças que podem acontecer em suas vidas. Todas. Esteja preparado. Talvez você tenha dificuldades para enfrentá-las, mas pelo menos você sabe que elas podem acontecer. Você sabe que elas podem acontecer. Eu lembro, questão de alguns anos atrás, havia alguém aqui na igreja, uma família aqui na igreja, e aí um exame diagnosticou leucemia em uma menina. É um problema. É temporário. Não podemos controlar, não podemos parar, não podemos fazer nada, a não ser aquilo que é mais importante: saber a buscar quem pode mudar tudo. Quem faz, buscar quem faz, buscar quem conhece, buscar quem entende e buscar quem explica. Eu lembro que passados 2 anos, aquela menina recebeu a alta dos médicos após todo um tratamento e a sua cura foi decretada. Deus podia ter curado por meio de oração, milagres, sim, mas no meio do tratamento nós vimos tantos milagres. Eles ligarem, a igreja clamar e a altíssima temperatura imediatamente baixar. Com um milagre, literalmente milagre. Tirou a leucemia? Não. Mas Deus interferiu tantas vezes. Deus mostrou a sua glória tantas vezes. Fazíamos o que podíamos, orávamos e deixávamos o resto com Deus. Mas nunca nos rendemos a uma circunstância. Que hoje o seu coração possa ser como o coração daquele homem cego. Eu sei que você não pode se colocar de pé, está dentro do carro, mas de uma forma espiritual, ou dentro do seu coração, é como se você se colocasse em pé nessa manhã e começasse a clamar a Deus, a buscar a Deus, a dizer: Senhor, ei Senhor, ei Senhor, Senhor, ei Senhor, Senhor, olhe para mim, olhe para a minha circunstância, olhe para o meu problema, mas eu não quero fazer coisa alguma que o Senhor não tenha falado para eu fazer. E eu não quero ousar fazer aquilo que o Senhor não me mandou fazer. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quero orar com você. Espírito Santo. Espírito Santo. Só o Senhor pode nos convencer e transformar o nosso coração a respeito dessa palavra. Assim como o cego teve a sua vida transformada. Assim como Pedro
experimentou o que o Senhor e só o Senhor faz, conhece, entende e explica. Nós também queremos, Senhor, experimentar. Nós também queremos vivenciar. Nós também queremos, Senhor, usufruir dessa tão maravilhosa vida que o Senhor preparou para nós em Cristo Jesus. Não queremos, Senhor, nos render a nenhuma circunstância. Não queremos, Senhor, sujeitar o nosso coração a coisa alguma, a não ser a Tua palavra, porque sabemos que Tu és o Deus que faz o impossível tornar-se possível. O Senhor é o Deus que muda absolutamente todas as circunstâncias, todos os problemas, porque entendemos que são todos temporários e que a nossa vida será pautada, dirigida, norteada pelo que o Senhor diz a nosso respeito. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós rendemos os nossos corações a Ti e Te pedimos, Senhor, ajude-nos a superar cada um desses problemas temporários em nossas vidas, pois queremos viver, experimentar cada dia o que o Senhor tem de melhor preparado para nós, em nome de Jesus. Olha para mim, Senhor, olha para mim, olha para mim, Senhor, pois eu preciso do Teu olhar. Eu farei o que for preciso para Te ver. Eu não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do Seu olhar, do Seu olhar, do Seu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim. Obrigado, Jesus, por essa manhã, Senhor. Obrigado pela Sua palavra. Pois eu preciso do Teu olhar. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem preparado aos nossos corações. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.